falaremos de homomorfismos e isomorfismos de grupos. Então, nada mais natural do que começar pela definição, né? O homomorfismo de um grupo G com a operação estrela e um grupo H com a operação ponto é uma aplicação F que vai de G em H e que ela reflete a operação que você tem aqui em G lá em H. Ou seja, se F está aplicado a X estrela Y, então lá em H o F de X estará operando por meio da operação ponto lá do H com o F do Y. Tá? Então a gente costuma dizer que preserva a operação. Faz uma imagem dessa operação aqui lá no contradomínio, né? A operação que está definida no G, ela meio que leva para o H, quaisquer que sejam X e Y pertencendo a G. Bem, aí os exemplos, né? Exemplos básicos, assim, para a gente ir acostumando com a ideia. A aplicação F de Z mais em C estrela ponto, ou seja, dos inteiros com sua adição e dos complexos menos o zero com a sua multiplicação, dada por F de M igual a I elevado a M, onde I é a incógnita, o número imaginário, né, o número que a gente não conhece, que é o número que é I elevado ao quadrado é igual a menos 1, é o homomorfismo de grupos. De fato, por que isso é verdade? Ora, se você pegar F numa soma de dois inteiros aqui, ela por definição vai ser I elevado a essa soma. Ora, mas um I elevado a essa soma pode ser visto como o produto de I elevado a M vezes I elevado a N. Ou seja, isso é exatamente F de M vezes F de N. Então, F aplicado na operação que acontece em Z vai dar nas suas imagens a mesma operação com as imagens, no caso. Né? Se aqui você está com a operação em MN, aqui vai estar com a operação em F de M e F de N, sendo que aqui é a operação soma e aqui é a operação produto. Então, ela, de certa forma, preservou a operação. Bem, a aplicação de F do conjunto dos números complexos com um ponto em R estrela, ou seja, R ser um zero, só positivos, reais só positivos, com a multiplicação também, dada por F de Z igual a norma de Z, é também um homomorfismo. Mais que isso, é um homomorfismo sobrejetor de grupos. Vamos ver por quê. Bem, realmente, se você pegar F de um produto que acontece aqui, um produto de dois números complexos, pela definição que nós demos, isso vai ser o módulo do produto. Acho que tem um ponto aqui equivocado, um ponto errado. Não tem esse ponto aqui em cima, não sei como é que ele surgiu, tá? Então esqueça esse pontinho. Ora, mas uma propriedade de módulo dentro dos números reais nos diz que o módulo do produto é o produto dos módulos. Ora, então isso é f de z vezes f de w. Logo, f é que é separado, né? Um homomorfismo. Além disso, dado W pertencendo a R estrela mais, ou seja, o conjunto dos números reais positivos, se você pega um W nele, vai existir sempre um Z pertencendo a C estrela, né? Pertencendo a C estrela ponto aqui, tal que o módulo do Z seja o W. Em outras palavras, essa função ela cobre todos os elementos do conjunto dos números reais positivos. Logo, F é sobrejetor. Agora, fixado A pertencendo a Z, a aplicação F de Z em Z, dada por F de M igual a A vezes M, é um homomorfismo de grupo. Vale observar que esse homomorfismo é sobrejetor apenas quando A for igual a 1 e injetor para qualquer A diferente de zero. Vocês tinham entendido até o exemplo anterior, porque eu pulei ali o slide, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, ficou claro, né? O homomorfismo do conjunto dos números inteiros, quando você define ele como I elevado a M, porque quando você vai fazer o produto, né, I elevado a M vezes I elevado a N é um produto de potências de mesma base. Você vai repetir a base, vai ficar I M mais N. Portanto,
Mas e por que pegou nos complexos com a exceção do zero? Botou o asterisco nele. Vamos voltar para eu ver se eu entendo a sua pergunta e consigo pensar na Tem a resposta. aplicação de F e tal, Aqui, dos né? Porque inteiros, está tirado mais o isso. zero aqui, né? Isso. Bem, se fosse zero, né? É essa a pergunta que a gente está fazendo. Para ser zero, qual é a potência do i que elevado a alguma coisa vai dar zero? Em rua. Oi? I elevado a quanto dá zero? Não. Todo número elevado a zero dá 1, né? É o zero que é elevado a alguma coisa que dá zero. Nada vai dar zero ali, né? É verdade. É por isso que foi tirado o zero, tá bom? É porque, pensando assim, se fosse numa prova, alguma coisa assim, Ah, de trabalho, não, você fez uma ótima aí pergunta. se porventura eu esquecesse desse detalhezinho, eu não Sim, colocasse essa eu questão do ia zero, penal, isso eu ia, ia me prejudicar em muita coisa. não, Ia ser- eu ia penalizar você, ia tirar meio ponto ali. Olha, velho, quando você está sendo avaliado, a ideia é lembrar a você que você não esqueça isso, né? Então, quando você comete um pequeno erro, o professor, quando ele olha, ele pensa assim: eu tiro um ponto aqui ou não tiro. Na verdade, o tirar o ponto é dizer ao cara: olha, lembre de não fazer isso de novo, né? Tirar o ponto não tem a ideia de penalizar em si, mas é de fazer o cara não errar novamente, porque a coisa que mais dói, né, quando você comete um erro no trânsito, o que dói é que vem alguém e te multa. Você vai lá ter que pagar alguma coisa para não fazer mais aquilo. Na avaliação é a mesma coisa. Quando o professor tira um pontinho, é só para dizer a você, não esqueça mais isso. Então, por exemplo, quando você me fez a pergunta, por que a estrela ali no C estrela, eu de imediato nem parei para pensar, porque quando eu preparei a aula, com certeza eu me preocupei que ali tinha que ter uma estrela, porque eu não poderia ter zero nunca. E como eu queria falar de sobrejetividade em algum momento, se eu deixo zero, eu não consigo atingir, né? Eu não consigo atingir aquilo ali. Na verdade, aquele conjunto ali, ele é bem pequenininho, né? As únicas potências do i que eu consigo ali, as únicas potências do i que eu consigo aqui, quais serão, né? Por mais que eu altere aqui os valores de c, as únicas potências que eu tenho para i são i elevado a zero, que é 1, né? I elevado a zero, que é 1. I elevado a 1, que é ele mesmo, que é i. I elevado ao quadrado, que é menos 1. E i elevado à terceira, que vai ser menos i. Quando eu fizer i elevado à quarta, eu já vou ter menos 1 aqui, né? Já vou ter 1 de novo. Então, i à quinta já vai ser i novamente, e assim por diante. Então, na verdade, só são distintos até chegar aqui, né? Até o i à terceira. Até o i à terceira. Daqui para frente tudo se repete. 1i menos 1 menos i a vida inteira. Então, o que acontece? Por mais que eu mude o m aqui, as únicas imagens possíveis que vão estar aqui dentro são essas aqui, né? Então, na verdade, se eu tirasse a estrela aqui, não ia mudar nada, porque de qualquer forma isso daqui está aqui dentro. Mas por algum preciosismo, no texto onde peguei, o cara tinha tirado o zero, eu fui e deixei também sem o zero. Mas esses caras aqui são o suficiente para estar aqui no contradomínio, na verdade, né? Porque se eu pegar um número negativo, por exemplo, como é que eu defino isso? Bem, o número negativo vai ficar 1 sobre a potência, mas aí no final vai dar uma coisa dessa do mesmo jeito, né? Deixa eu ver, por exemplo, se eu pegasse menos 1. Quem é o menos 1 do i? É o próprio i? Não. É onde der 1. I elevado a zero, ponto. I a quarta dá 1. Então, o menos 1 do i, por exemplo, é o i a terceira, né? Porque i vezes menos i vai dar o 1. Então, o menos 1 do i seria o i a terceira. Mas, bem, se eu elevo então o i a menos 1, se eu elevar o i a menos 1, eu vou acabar escrevendo i a menos 1 por exemplo, o i a terceira.
Mas isso não é único, né? Existirão outros que farão esse produto aí e vai dar 1 também. Então, bem, basicamente aqueles 4 ali são tudo que a imagem vai oferecer, acredito, né? Não tem como eu colocar outra potência. Vai dar sempre esses 4 só, né? Mas boa pergunta, Juan. Boa pergunta para vocês pensarem, uma boa pergunta para eu colocar no exercício de prova, né? É exatamente por isso que eu parei e disse assim, vocês entenderam bem os homomorfismos anteriores, porque eles estão colocados ali por serem básicos e também para fazer vocês pensarem, é homomorfismo mesmo? Que propriedades tem? Que operações podem surgir ali com eles, né? Então, interessante a pergunta e interessante que chama a atenção de vocês têm que raciocinar sobre os exemplos que foram dados, ok? Alguma outra pergunta? Enquanto não. Valeu, mano. Então, tá aí, certo? São esses os exemplos iniciais. Estamos nesse aqui, né? Aí agora ele está te dizendo, que o f de m é igual a vezes m, né? Então, foi assim que ele definiu essa função. E ele está afirmando que isso é um homomorfismo de grupos. Bem, vale observar que esse homomorfismo é sobrejetor apenas quando A é igual a 1. Ora, se o A for igual a 1, você vai ter f de m igual a m, ou seja, isso daqui vai ser identidade, portanto, de fato é sobrejetor. É sobrejetor, injetor, é abjetor, né? Agora, se o A for qualquer outro A diferente de 0, então ele vai ser obrigatoriamente injetor, né? Porque se o A for qualquer outro elemento diferente de 0, o que a gente vai ter? Bem, vamos verificar primeiro que ele é homomorfismo. De fato, f de m mais n seria A vezes m mais n. Isso é A vezes m, A vezes n. Então é isso aqui. E isso aqui é o f de m, esse daqui é o f de n. Então, de fato, o f de m mais n é f de m mais f de n, portanto é homomorfismo. Mas vamos ver as outras afirmações. Além disso, se o A for igual a 1, você tem a identidade, como eu já tinha afirmado. Logo, é sobrejetor e injetor. Mas se o A for diferente de 1, então o que acontece? A imagem vai ser, bem, se você bota 0, A vezes 0. Se você bota mais ou menos 1, vai dar mais ou menos A. Se você bota mais ou menos 2, você vai ter mais ou menos 2A. E assim por diante, né? Mais ou menos 3A, mais ou menos 4A, etc. A imagem vai ser isso para qualquer A que você pegar diferente de 1. E aí, consequentemente, o que você tem? Esses caras são todos distintos, com certeza. Portanto, você não vai ter nunca a falha na questão da sobrejetividade, né? Dado um M, você vai ter sempre as imagens totalmente diferentes, né? O A vezes M vai ser diferente do A vezes N se o M e o N forem distintos, né? Então, de fato, a função ela é injetora, né? E verifiquemos isso assim. Outro sim, dados mn inteiros, temos que o f do m for igual ao f de n, vai significar que eu posso subtrair o f de n dos dois lados e eu vou ter isso. Então, usando a definição da f de m, eu vou ter a m menos a n igual a 0. Então, eu vou ter, colocando A em evidência, que A vezes m menos n vai ser 0. E assim, se você tem que o A é diferente de 0, você vai obrigar que o m menos n seja 0. Portanto, m vai ser igual a n e assim f é injetora. E nesse caso, sim, somente se o A for diferente de 0, porque eu precisei dessa condição aqui. Então, essa é uma maneira bem formal de verificar que essa afirmação é verdadeira, né? Então, de fato, é um homomorfismo, é sobrejetor quando A for 1, né? E mais que isso, vai ser sobrejetor e injetor, e vai ser sempre injetor para qualquer A que for diferente de 0. Tá aí a afirmação e a demonstração desse fato. Outro sim. A primeira vez que estou vendo essa palavra. Não conhecia? Eu uso Não. pouco. Certamente copiei de alguém, não é? Não Ela tá... Oi. significa o que basicamente? Bem, é quando você não está negando nada da frase anterior
e você vai acrescentar mais alguma coisa, entendeu? Você fez uma afirmação, pode substituir um além disso, entendeu? Sim. Eu acho que eu tinha usado além disso antes, se eu não me engano foi isso. Tinha usado aqui, ó, além disso. Aí para não colocar outro além disso, aí eu coloquei um outro sim, tá bom? Então, Beleza. é bom ter essas ferramentas na cabeça para poder fazer uma escrita elegante, né? Porque às vezes você quer dizer a mesma coisa que disse anteriormente, mas não fica legal se você ficar repetindo o mesmo texto, né? Não é esteticamente legal no texto. Não é que seja incorreto. Se eu tivesse colocado além disso de novo, não estaria errado. Mas tinha um além disso antes, um outro além disso lá na frente, né? Vai ficar parecendo, que Deus o tenha, meu querido professor Jorge Morrica, que me deu aula de topologia geral, e ele usava só então isso, depois então aquilo, então quando ele queria, ele não ficava variando logo, portanto, então, sabe, ele não fazia isso não, assim não, era tudo então isso, então aquilo, aí ponto, então aquilo, sabe, tudo que era conclusão ele começava com então, tava nem aí, se ficava esteticamente esquisito, mas bem, não ficava incorreto, ficava certo. Ele era chileno, né? Então era o jeito dele de escrever e a gente gostava demais das aulas dele, mesmo porque ele era uma pessoa super simpática, super gentil, super cortês, saudade dele. Bem, então acabamos de mostrar isso e o que a gente está fazendo aqui, gostaria de chamar a atenção para vocês, a gente apresentou o objeto que é o homomorfismo e agora a gente está falando de propriedades que ele tem, né? Dando exemplos e mostrando propriedades. Ele pode ser injetor, ele pode ser sobrejetor. Então é bom a gente ir acostumando. Por enquanto, acho que os dois exemplos que dei, todos os exemplos que dei até agora, só falamos de grupos infinitos, né? Mas existirão, claro, homomorfismos entre grupos finitos. Então a gente tem que começar a ficar atento às propriedades, né? Que a sobrejetividade ou a injetividade vão dizer muita coisa sobre o homomorfismo e vão dizer talvez mais ainda sobre os grupos que estarão no domínio e no contradomínio. E lembre-se que o que a gente está fazendo aqui é tentando construir ferramentas para estudar grupos. Então, quando a gente começou a estudar grupos, a gente fez o quê? A gente disse o menor grupo possível, só tinha um elemento. Aí depois, com dois elementos, é o Z2. Por mais que eu mude o nome dos símbolos, mas se eu tiver só dois elementos, né? A e B, João e Maria, Pedro e Carlos, se tiverem dois elementos ali, esses dois elementos forem ser operados e for um grupo, vai ser obrigatoriamente o Z2, não tem como ser outro. Aí, com três elementos, vai ser obrigatoriamente o Z3. Com quatro elementos, a gente viu que não. Teria o Z4, mas também apareceu o grupo de Klein, que é caracterizado pelo fato de que tem o elemento neutro, como todos eles têm, e os outros três elementos são todos de ordem 2, ou seja, quando eles são elevados ao quadrado, ele dá o elemento neutro. E antes dele ser elevado ao quadrado, ou seja, quando eles são elevados a 1, não é o elemento neutro. Mas quando elevado ao quadrado, dá o elemento neutro. Portanto, 2 é o menor expoente que faz com que a operação de um elemento com ele mesmo dê como resposta o elemento neutro. Então, o menor expoente que faz isso é chamado de ordem do elemento. Então, o grupo de Klein tem essa característica interessante. Três elementos dele têm ordem 2, ou seja, operados ao quadrado dão como resposta o elemento neutro. Não é o caso do Z4. No Z4, você vai ter apenas um elemento de ordem 2, e aí você tem que dois dos outros elementos que não são o elemento neutro, né? Porque você tem um elemento neutro e tem três outros elementos. Um é de ordem 2, ou seja, um é inverso de si mesmo. Mas os outros dois, um é inverso do outro e o outro é inverso do 1. Então isso é o que caracteriza o Z4, né? E no grupo de Klein, você tem um elemento neutro, e os outros três elementos, todo mundo é inverso de si mesmo. Por isso tem ordem 2, né? Então na ordem 4 foi isso. Aí quando a gente foi falar de ordem 5, eu disse, olha, só tem um grupo. Mas eu já não tinha mais matemática para provar que só tinha um. E aí por isso que a gente começou a estudar outras coisas, né? Foi falar de subgrupo, e agora está falando de homomorfismo, porque essas ferramentas nos ajudarão a poder continuar classificando.
quais são os de ordem 5, quais são os de ordem 6, por que eu só tenho um de ordem 5, né? E assim por diante, tá? Então, não esqueçam quais são os nossos objetivos. Então, nesse momento, nós estamos olhando exemplos de homomorfismo e olhando o fato de serem injetores, sobrejetores, quando são injetores, quando são sobrejetores. Nesse caso, são essas as condições que estabelecem isso. Bem, primeira proposiçãozinha, proposições sobre homomorfismos de grupos, né? Vamos falar de algumas proposições. Então, dado o inteiro m maior do que 1, a aplicação Pm, que pega o inteiro e leva na sua classe residual módulo m, ou seja, em um elemento de Zm, né, definida por Pm de x igual a x barra, é um homomorfismo sobrejetor de grupos. Então, o que eu estou te dizendo é, por exemplo, pense que o m é 4. Então, o P4 pega o inteiro e coloca ele na sua classe residual módulo 4. Ou seja, ele vai pegar, por exemplo, o número 9. Aí o número 9, quando eu divido por 4, dá resto 1. Portanto, o número 9 vai ser associado a 1 barra, porque é a sua classe residual módulo 4. Então, pego o número 7. O número 7, quando eu divido por 4, dá resto 3. Então, eu associo o 7 à sua classe residual módulo 4, que é o 3 barra, tá certo? Então, é isso que faz essa função. E ele está afirmando que é um homomorfismo sobrejetor de grupos. Vamos ver se é. Bem, de fato, quando você faz Pm de x mais y, você pega a barra, né? É isso que é a definição dele. Então, pega a barra. Mas a barra da soma é a soma das barras. Portanto, Pm de x mais y é a mesma coisa de que Pm de x, que é o x barra, mais o Pm de y, que é o y barra. Note que essa soma aqui é soma de inteiros, enquanto que essa soma aqui é a soma das classes residuais módulo m. Tá? Então você faz a soma, olha o número, vê na divisão por m qual é o resto, e aí você sabe o resultado. E dado x barra pertencendo a Zm, aqui, sempre vai existir o x inteiro que deu origem ao x barra, né? Claro. Então, se você falar na classe 150 barra, é porque existe o 150 inteiro que deu origem ao 150 barra, né? Não, esse x aqui sempre será um número inteiro. Portanto, sempre que eu pegar um elemento aqui, uma barra aqui qualquer, existe um elemento aqui que está associado a ele por meio da função Pm. Ou, em outras palavras, a função Pm ela é sobrejetora, tá certo? Portanto, de fato, isso é um homomorfismo sobrejetor de grupos. Nas proposições que seguem, f de g em h será sempre um homomorfismo de grupos. O E representará o elemento neutro do primeiro grupo. O U representará o elemento neutro do segundo grupo. Né? Eles são os respectivos elementos neutros dos grupos G e H. Então, primeira proposição. Temos que F, se ele é um homomorfismo, né? Então ele pega o elemento neutro do G e leva no elemento neutro do H. Certo? F de G em H pega o elemento neutro do G e leva no elemento neutro do H. Entendido? Então, proposiçãozinha, primeira proposição que a gente está pegando, ela está dizendo que todo homomorfismo pega o elemento neutro de um grupo e leva no elemento neutro do outro. Em outras palavras, te dou dois grupos e digo assim para você, monte aí um homomorfismo entre os dois. Primeira coisa que você já sabe é que a sua função vai ter que pegar o elemento neutro do primeiro e levar no elemento neutro do segundo. Você não tem escolha. Não pode ficar associando o elemento neutro do primeiro com outro elemento qualquer, que não seja o elemento neutro do segundo, tá? Então, vai montar um homomorfismo, não tem escolha, isso já está determinado pela natureza. Então, vejamos se isso é verdade. Ah, por que eu não posso? Eu queria pegar o elemento neutro do G e associar ao outro. Por que eu não posso? Ah, porque não vai ser um homomorfismo se você não fizer isso. Por quê? De fato, vamos provar isso. Bem, veja que f do elemento neutro do G, ele é igual a f do elemento neutro operado no elemento neutro, né? Porque dá ele mesmo. Ora, mas isso já que f eu quero que seja um homomorfismo, então vai ser f de E operado com f de E. Ok. Assim, f de E é o elemento neutro da operação
em H. Por quê? Porque esse elemento está em H, esse elemento está em H, e ele operado com ele deu esse daqui, que é ele mesmo. Isso significa dizer que ele é o elemento neutro, senão não daria ele mesmo aqui, ok? Ou seja, o F de E sendo o elemento neutro do H, e como eu estou chamando o elemento neutro do H de U, então ele é o U. Então, eu não tenho como pegar o F do elemento neutro do G e associar outra coisa a não ser ao elemento neutro do U. Não tem outra opção, tá? Tem que aceitar. Outra proposição é um homomorfismo, quando aplicado no inverso de um elemento A, dá como resposta o inverso da imagem de A, certo? Para todo A que você pegar em G. Então, novamente, você recebeu um exercício que dizia assim: monte os homomorfismos possíveis entre esse grupo e esse grupo. É claro que qualquer bobinho coloca logo a identidade. Claro, a identidade é homomorfismo. Ela pega o elemento E, leva no elemento U. Que maravilha. No caso, não é, né? Porque se a identidade vai ser de G em G. Mas nesse caso, eu penso quando estou falando de G em G. Se forem diferentes, mas você sabe, vai pegar o elemento neutro do primeiro e vai levar no elemento neutro do segundo. E mais que isso, se eu vou calcular um F de um A menos 1. Eu sei que o cara é o inverso do elemento A. Eu tenho que levar na imagem, se eu já disse quem era o F de A, eu tenho que olhar quem é o inverso do F de A para pegar o A menos 1 e levar no inverso do F de A. Se eu não fizer isso, não vai ser um homomorfismo, tá? Então, se eu estou montando um homomorfismo, primeiro detalhe, elemento neutro de um no elemento neutro do outro. Segundo detalhe, vou definir quem é o F de A. O F de A está levando nesse outro elemento aqui, beleza. Se eu definir isso, na hora que eu for definir o F do A menos 1, eu tenho que levar no inverso daquele que eu defini para o F de A, tá? Então tem que levar inverso no inverso. Então é isso que ele está afirmando aqui nessa proposição. Vamos ver se consegue provar que isso é verdade. Bem, temos que, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a operação do F do A com a operação do F do A menos 1. Qual a intenção dele? É que isso dê como resposta o elemento neutro do H. Por quê? Porque se isso der como resposta o elemento neutro do H, significa dizer que um é o inverso do outro, né? Ou seja, o F de A é o inverso do F do A menos 1 e o F do A menos 1 é o inverso do F de A. Então, vamos fazer essa operação. Olha, mas F, por hipótese, é homomorfismo, né? Então, eu coloco o F aqui para fora e faço a operação desses dois caras. Mas quando eu faço a operação desses dois caras, dá o elemento neutro do G. Só que nós acabamos de mostrar na proposição anterior que o F pega o elemento neutro do G e leva no elemento neutro do U. Então, ó, isso aqui é um elemento neutro em H. Esse daqui também é um elemento neutro em H. E a operação dos dois deu o elemento neutro do H. Isso significa dizer que esse é o inverso desse e que esse é o inverso desse. Em outras palavras, o que eu estou afirmando é que se eu pegar o F do A e eu for pegar o inverso dele, o inverso do primeiro é o segundo. É o F do A menos 1. Ou, se você preferir, o inverso desse. O F do A menos 1. Quando eu pego o inverso dele, isso é esse outro. Ou seja, é o F de A. O que a gente acabou de demonstrar, foi o que a gente queria demonstrar, era esse, né? Na verdade, a gente demonstrou tanto esse, primeiro, quanto esse aqui também. Se você quiser escrever assim, dá no mesmo, tá? Os dois são verdades. Quando a gente faz essa demonstração, a gente provou esses dois fatos, tá? Que é um fato só, na verdade. Bem, tá aí, demonstração feita. Vamos para mais uma proposição, ver se há alguma propriedade a mais para estabelecer. Se você tiver H e H for subgrupo de G, então, perdão, H não, J, né? Se você tiver J e J for subgrupo de G, então o F de J é subgrupo do H. Lembre-se, nós estamos pegando F, homomorfismo, de G em H. O que eu estou afirmando agora é que se eu pegar F de um J que está contido no G e levar no H,
se esse cara daqui for subgrupo, do G, então a imagem dele aqui dentro, vai estar aqui, né? A F do J vai estar dentro do H. Essa imagem é subgrupo do H, né? Ou seja, está sendo afirmado que homomorfismo pega todo o subgrupo do primeiro e coloca em um subgrupo do segundo. Isso é uma maravilha, porque está lá fazendo uma conta, tentando montar um homomorfismo, tentando fazer uma relação entre dois grupos esquisitíssimos, e aí você descobre um subgrupo no H, ou perdão, no G. Aí você diz, no primeiro, né? Aí você diz, encontrei um subgrupo aqui no G. Tive um trabalho tremendo, mas encontrei um subgrupo nele. E eu consegui definir o homomorfismo do G no H. Então eu já sei que quando eu fizer os cálculos das imagens só do subgrupo ali, o que vai montar lá do outro lado já é um subgrupo do H. Por mais esquisito que o H seja, mas o subgrupo dele já está determinado, porque eu determinei o subgrupo do G. Ok? Então, com o subgrupo do G e um homomorfismo na mão, eu consigo colocar o subgrupo dentro do H. Muito bem. Ferramentas sendo construídas devagarzinho, né? Bem, mas isso só é verdade se a gente provar. Então vamos provar. Primeiro, temos que o elemento neutro do G está dentro do J. Claro, né? Porque o J está dentro do G e o J é subgrupo. Para ser subgrupo, ele tem que ter o elemento neutro. Né? Então, porque J é subgrupo de G. Bem, mas se isso então é verdade, né? Se o elemento neutro está aqui, eu posso calcular o F nele. E aí eu vou ter que o F do E vai pertencer à imagem, né, do F do J todo. Vai estar lá dentro do subconjunto FJ dentro do H, que eu quero mostrar que é um subgrupo. E assim eu já mostrei que o F do J é diferente do vazio, que é uma condição necessária para eu provar que ele é subgrupo. Primeiro eu mostro que ele não é vazio. Então vamos mais, o que eu preciso mostrar? Pego dois elementos dentro do conjunto FJ, e aí ao invés de trabalhar com esses dois elementos, a minha intenção é sempre trabalhar com um e o inverso do outro, né? Lembre-se, para a gente mostrar que é subgrupo, eu quero, na verdade, mostrar que um operado com o inverso do outro continuará dentro do conjunto. Não foi assim que a proposição disse? Então vamos lá. Bem, então existem M, N e J, tais que o F do M vai ser o X e o F do N vai ser o Y, né? Então, se eu pegar dois elementos aqui nessa imagem da F, é porque existem dois elementos aqui no J, né? Tais que os dois daqui são levados nos elementos que estão dentro desse conjunto. Então, esses tais elementos são M e N. Ok. Então, pela proposição anterior, se eu pegar o inverso do N, eu tenho que o F do N a menos 1 vai ser o Y a menos 1, né? Ele vai pegar o inverso desse e vai levar no inverso da imagem dele. Pois bem, agora eu quero operar certamente o X com Y a menos 1. Isso significará operar F de M com F de N a menos 1. Então façamos isso. Assim, F de MN a menos 1, né? Estou operando M com o N a menos 1. Como é o homomorfismo, eu separo. Isso é F de M operado com F de N a menos 1. Mas o F do M é o X. Então, F de M é X. E o F do N a menos 1 é o Y a menos 1. Então, está aqui a operação que eu quero mostrar que pertence a F de J. Mas, claro que pertence, né? Porque eu acabei de mostrar que este produto aqui, ele é a imagem deste produto. Então, basta que esse produto eu garanta que ele está em J. Mas ele está. Por quê? Porque M e N estão em J. E J é subgrupo. Se M e N estão em J, J subgrupo, então M operado com N menos 1 também estão em J. Logo, F desse cara dá isso, portanto, isso aqui pertence a F de J, né? É a imagem de elementos de J. Bem, é o que está escrito aqui. Pois M vezes N a menos 1 pertence a J, visto que J é subgrupo de G. Ok? Demonstração bonita, clássica, elegante. Alguma pergunta? É claro, depois você passar
15 anos fazendo isso. Isso vai ficando extremamente óbvio, natural. Bater o olho, é claro que tem que ser. Mas Até que os 15 anos cheguem, a gente tá é. Mas engateando. vocês não têm uns 15 anos, vocês só têm uns 15 dias. Então, Isso. mas faz parte do processo. Para poder chegar aos 15 anos, tem que passar nos 15 dias. Então, durante esses dias, vai lendo, relendo, relendo, até acostumar com isso, estruturar na cabeça, para que venha fazer os futuros exercícios, né, e avaliações necessárias, para depois, caso continue estudando álgebra, continuar aprendendo ainda mais sobre ele, sobre grupos. Que é uma estrutura lindíssima e fundamental para toda a matemática, né? Tudo que vocês estudaram até agora tinha grupos dentro deles, e boa parte das coisas que foram demonstradas lá foram demonstradas porque a estrutura de grupos garantia que isso era verdade. Bem, então, dando continuidade, mais uma proposição. Agora eu tenho F de G em H e eu tenho G de H em J. Então, eu tenho dois homomorfismos de grupos. Eu quero mostrar agora que a composta do G com a F vai ser também um homomorfismo de grupos. Tá certo, né? Porque a G vai pegar H em J e a F vai pegar de G em H. Então, a G vai trabalhar na imagem da F. Então, tá certo, né? A F vai levar o G no H e a G vai pegar um elemento que está no H e levar para o J. Por isso, G bola F é de G em J. Bem, vamos verificar que isso de fato é um homomorfismo de grupos. Tá? Então, realmente um resultado útil também, importante. Uma vez feito, não precisa fazer nunca mais na vida, mas é importante fazer pelo menos uma vez, né? Então vamos lá. Sejam F de G em H, já li, né? Então vamos para a demonstração. Temos, bem, eu quero mostrar que G bola F é homomorfismo. Então, G bola F de XY tem que dar G bola F de X, G bola F de Y. Então vamos lá. Bem, G bola F de XY é G de F de XY pela definição de composta, né? Uma composta é exatamente isso. Ora, mas F de XY, como F é homomorfismo de grupos, então vai ser F de X operado com F de Y. Ora, esses dois caras estão aqui dentro do H, aí G vai operar nesses dois. Mas como G também é homomorfismo, ela vai fazer G de F de X, G de F de Y. Ok, tenho aqui o produto. Ora, eu acabei de mostrar então que isso daqui é exatamente G bola F de X operado com G bola F de Y, né? Porque G de F de X é G bola F de X. E G de F de Y é G bola F de Y. Então está provado, né? A composta aplicada em XY é a composta aplicada em X, operado com a composta aplicada em Y. Então, de fato, é um homomorfismo de grupos. Corolário. Professor, Oi. só voltar rapidinho na parte que eu não entendi. Por que essa composta vai levar de G a J, basicamente. Porque a composta vai levar de G a J. Tá certo, né? Porque para mim Porque, seria a F bola G que levaria de G a J, não? não, é assim, né? Você tem a G, aí você tem a F agindo, né? Vai para H. Perdão, minto. É a F que faz isso. Não, sim, tá. O grupo tá certo. Concorda comigo? Ó? A F pega do G no H. Concordo. Aí a G vai pegar do H no J. Isso. Exato. Então o que é que faz a composta? Então, mas essa composta não seria a F G, bola G? não. G bola F. A G aplicada na F. A G é quem é aplicada na imagem da H. Ou, perdão, na imagem da F. Então é G aplicado em F de X. Se aqui tiver o X. Certo? A gente escreve ao contrário mesmo, tá? A G fica na frente, mas quem age primeiro é a F. Tá bom? Tá. É ao contrário. A gente Tá escreve bom. G bola F,
porque a F é quem age primeiro. Tá certo? Tá bom. Vou dar uma revisadinha nesse assunto Tá, depois. isso é uma coisa lá do ensino básico, do ensino médio, Isso. né? Aham. Vocês confundem muito. Inclusive lá é muito avisado a vocês que a G bola F é diferente da F bola G. Isso É é. a GOF e a FOG, como alguns É. alunos gostam de dizer. Ó, porque se fosse G bola F bola G, eu não poderia, porque o que seria a G teria que agir primeiro. Então a G pegaria o H e levaria no J, ok? Assim faria a G, né? Só que a F não pode fazer isso, porque a F é de G em H. Então ela não pode ser aplicada no J, ok? Eu não tenho a F bola G. Eu só teria a F bola G se o J e o G fossem o mesmo. Se o Uhum. J e o G for o mesmo, tudo bem. Se ao invés de J aqui eu tivesse o G, se ao invés do J eu tivesse o G, aí o F fosse do G no H de novo, certo? Eu teria assim, ó, essa composta. F bola G. Poderia. Mas aí por quê? Porque a F estaria aplicada no G. E a G estaria aplicada no H. Tava tudo certo. Ah, mas aqui, lembrando que eu estou pensando no AG sendo de H em G, né? Se não fosse de H em J. Se o J fosse o G, né? Estou pegando aqui a possibilidade de J ser igual a G. Aí faria sentido. Mas veja que eu nem consigo definir F bola G. Só existe G bola F nesse problema. Eu vou até apagar para não deixar aqui confuso para alguma outra leitura posterior. Tá? Não existe a F bola G nesse problema. Nessa nossa definição só existe a G bola F. Tá bom? Essa é a direção correta de definir mesmo. Bem, corolário. Corolário vocês sabem, né? Devem estar acostumados já com essa linguagem, né? Teorema, Uhum. lema, Sim. corolário. Isso. Corolário é consequência, né? Então, uma consequência da proposição anterior diz o seguinte: se você tem F de G em H e G de H em J, mesma coisa, né? Homomorfismo de grupos inteiros e sobrejetores, então G bola F, injetores e sobrejetores ao mesmo tempo. Tanto vale para injetores como vale para sobrejetores, foi isso que eu disse, né? Então G bola F de G em J também é homomorfismo de grupos injetor. Ou seja, se for injetor, a F e a G forem injetores, então a composta vai ser injetora. E se forem sobrejetores, então a composta vai ser também sobrejetor. É um corolário. Como, por quê, né? Bem, a gente, a princípio, não vai mais discutir que é homomorfismo, né? Porque já provou que é homomorfismo. A gente só vai discutir se é injetor ou sobrejetor. Bem, é uma consequência de fato de que se duas funções f de g em h e g de h em j são injetoras ou sobrejetoras, então a função composta g bola f também é injetora ou sobrejetora. Ou seja, aí não estamos demonstrando, tá? A gente está só dizendo que isso já é conhecido. Acabei de demonstrar que se forem homomorfismo, a composta continua sendo homomorfismo. E o fato de que se forem injetoras, a composta continua injetora, e que se for sobrejetora, a composta continua sobrejetora, é um resultado clássico. Já é demonstrado para vocês, provavelmente no ensino básico. Ou não, né? Então, do jeito que está tratado aí a demonstração, é como se isso já fosse um fato demonstrado. Mas não sei se já foi para vocês. Então, fiquem atentos. Talvez eu peça como um exercício ou como, sei lá. É porque foge um pouco da disciplina, né? Ou seja, se você tem uma função f de A em B e você tem uma função g de B em C, injetoras, isso implica que G bola F é injetora.
tá? No lugar onde está a injetora, você pode colocar sobre a injetora. É um exercício que um dia na vida vocês têm que saber fazer. Demonstrar formalmente esse caso, tá? Então, demonstrar usando a definição mesmo, certo? Suponha x e y em A. E suponha que f de x é igual a f de y. E aí mostrar que o x e y tem que ser iguais, né? Ou melhor, no caso, você está usando composta. Então, suponha x e y em A. Mostrar que g bola f de x, se g bola f de x é igual a g bola f de y, então x e y são iguais, né? Mostrar que a composta continua sendo injetora. E vai usar o fato de que isso vale para f e que isso vale para g. Ou seja, se x e y são dados e f de x é igual a f de y, então x é igual a y. Se x e y são dados, mas no caso x e y está em A, né? Então, para eu pensar, já teria que ser se f de x e f de y são dados, e f de x e f de y, e g de f de x e g de f de y são iguais, então o f de x e o f de y são iguais. Ou seja, é usar a linguagem, a demonstração formal vai ser usar a definição formal de injetividade e de sobrejetividade. É um exercício para vocês fazerem. Eu acho que não precisava ser feito aqui, deveria ter sido feito lá no, no pré-cálculo, né, lá no início. Mas aqui eu estou considerando como sendo evidente nessa minha demonstração aqui. Estou dizendo que é fato, isso daqui é um fato, porque eu já provei isso, portanto, a composta já é um homomorfismo, e o fato de que composição de injetora é injetora e sobrejetora é sobrejetora é um fato conhecido. Bem, agora vamos falar de núcleo de um homomorfismo. Alguma pergunta sobre isso aí? Incomodou muito eu não detalhar a demonstração de... Porque eu, na verdade, não tenho vontade nem de colocar como exercício, porque para mim foge das estruturas algébricas, né? É conhecimento de álgebra básica. O fato de que composta de injetora é injetora e composta de sobrejetora é sobrejetora, tá? Não, Tem essa tranquilo, demonstração. Oi? tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, né? E você É. encontra essa demonstração aí em qualquer lugar, tem na internet em vários lugares. Bem, então vamos falar de núcleo de um homomorfismo. O núcleo de homomorfismo é um subgrupo do grupo G quando o F é de G em H, e ele é um subgrupo muito interessante, tá certo? Então vamos defini-lo e vamos verificar suas propriedades, porque ajuda muito olhar para o núcleo do homomorfismo de grupos e com isso conhecer bem os grupos que você está trabalhando, e classificá-los e descobrir propriedades que eles tenham. Então sejam F e F de G em H, um homomorfismo de grupos, e seja U o elemento neutro de H, como a gente vem sempre usando, né? Da operação aqui em H. Então, o conjunto que a gente vai chamar de N de F, que é o núcleo do homomorfismo F, formado pelos elementos do G, tais que esse homomorfismo, quando calculado nesses elementos, dá como resposta o elemento neutro em H, é o chamado núcleo do homomorfismo. Né? A noção intuitiva, para quem está aí sentindo dores quando leu esse negócio, é que a gente está dizendo que se você tem aqui um monte de elementos em G, né? G1, G2, etc., Gn, o núcleo, se isso daqui é o núcleo do homomorfismo F, se isso daqui é o núcleo do homomorfismo F, significa dizer que a F, quando for agir nesses elementos que estão contidos dentro do grupo G, contido dentro do grupo G, ela vai levar todo mundo no U. Não importa se existam aqui elementos H1, H2, H3, Professor, H100. Oi. me recorda a memória que na álgebra linear, o núcleo de uma transformação linear leva no elemento, no nulo, né? Parece. Né? Leva no elemento neutro da adição. Certo? Ah, tá. Então, Então, sim, sim. né? Natural, né? É exatamente o que Aham, tá, é a mesma coisa que está colocado aqui. Certo? Leva sempre no elemento neutro da operação do outro lado. sim, sim. No caso lá, eles usam a adição. Então, a F vai ignorar todo mundo e vai levar todo mundo aqui para o U. É isso que é
o núcleo, tá? O núcleo é o conjunto aqui, o subconjunto do G, que a F leva todinho no U. Os outros todos ela pode levar onde ela quiser, mas os que estiverem no núcleo, todos eles serão levados única e exclusivamente no elemento neutro da operação em H, tá? Então isso é o núcleo. A intuição é essa, é isso que a gente mantém, coloca na mente, né? É o núcleo do homomorfismo F. Uma notação também comum para esse conjunto núcleo, uma notação comum é aqui, escrever assim, kernel de F, né? Na verdade a palavra kernel, se eu não me engano, se escreve assim, não deve ter dois N então. Kernel significa núcleo em alemão, então às vezes o pessoal usa essa notação. Eu vou optar por usar mais essa aqui, tá? Por uma questão de ser português, né? De usar a expressão em português e não a expressão em alemão, só por isso. Bem, então isso é um núcleo. Então vamos aos exemplos. Para encontrar o núcleo do homomorfismo F dos inteiros com a sua adição, nos complexos sem o zero com a sua multiplicação. Aquele nosso primeiro exemplo, né, que pegava o M e levava nas potências de I, basta você resolver F de M igual a 1, né? Por quê? Porque o 1 é o elemento neutro da operação aqui. Aqui é uma multiplicação e o número 1 é o elemento neutro. Então o nosso U aqui, ele é o número 1, né? Pois 1 é o elemento neutro da multiplicação em C estrela. Então o que a gente faz? A gente quer que isso daqui seja 1. Então, quando é que vai dar no 1? Quais são os números daqui que vai fazer com que isso dê 1? São justamente esses aqui, ó. O I elevado a 0 dá 1, o I elevado a quarta dá 1, elevado a menos 4 também, a 8, as suas potências, é só você pegar os múltiplos aqui, né? 4, 8, 12, todos os múltiplos de 4 serão todos levados no 1. Então o núcleo é esse conjunto aqui, são os caras que você pega aqui, os inteiros que você pega aqui, cuja imagem da F, quando aplicada neles, vai dar o número 1. Isso vai ser o núcleo desse homomorfismo. Aí olhando esse outro homomorfismo, que foi o homomorfismo do módulo, interessante, porque a gente olha aqui uma representação geométrica dele e é curioso. Então, o núcleo do homomorfismo F do conjunto dos números complexos sem o zero no conjunto dos números reais positivos, dado por f de z igual ao módulo de z, é o conjunto solução da equação módulo de z igual a 1, né? Porque aqui nós estamos com o conjunto dos números reais sem o zero, mas a operação é a multiplicação também. Então, f de z igual ao módulo de z, eu vou igualar isso daqui ao elemento neutro da multiplicação daqui, né? Lembre-se que o nosso núcleo aqui era multiplicação e multiplicação, ambos. Então, quando nós demos esse exemplo, era multiplicação e multiplicação. Ou seja, lá no nosso exemplo, a gente tinha feito C estrela ponto, e no outro a gente tinha também ponto. Era R estrela mais ponto, tá? Então é a multiplicação. Portanto, o elemento neutro em consideração é 1. Então, é resolver essa equação aqui, né? Quando aqui isso dá 1. E é exatamente a circunferência centralizada na origem de raio 1. Todos os números complexos assim, né? Onde aqui você lembra que é o eixo real, né? Que é o eixo real, e aqui é o eixo imaginário, eixo real e eixo imaginário. Não sei se vocês lembram, mas isso daqui é estudado como, no ensino médio, é estudado como plano, no pré-cálculo deve ter visto isso de novo, é o plano de Argand. São os dois matemáticos, né? É o plano de Argand e de Gauss. Eu acho que Gauss tem dois S, né? É assim, Argand e Gauss. Então, esse é também um núcleo interessante, porque o núcleo é essa circunferência aqui de raio 1. Em outras palavras, ele está dizendo que o F vai pegar todo ponto que tiver nessa circunferência e quando ele for aplicado, né, o F, aplicado aqui na reta real, só positiva, né? Uma reta que começa aqui no zero
e vai apenas para os números positivos. Então, quando ele fizer calcular aqui a f, vai dar como resposta única e exclusivamente o 1, as imagens dos pontos do plano de Argand-Gauss que estiverem na circunferência de raio 1 centralizada na origem. É um exemplozinho interessante e curioso. Aí o núcleo do homomorfismo de Z em Z, dado pelo produto, né, A vezes M, que foi outro exemplo que nós falamos antes, é o conjunto solução da equação AM igual a zero, porque aqui nós estamos considerando a operação como sendo adição, né? E é claro que esse conjunto depende do valor de A, né? Então, se A for igual a zero, o núcleo vai ser todo mundo, né? Não importa qual seja o M, se o A for zero, então o núcleo é o Z inteiro, todos os elementos do Z. E se o A for diferente de zero, então para que você tenha A vezes M dando zero, o único elemento que vai fazer isso dar zero é o zero, o próprio zero, né? Que é um produto de inteiros aqui. Então isso vai dar zero. O único elemento que vai servir para o núcleo nesse caso é o zero. Então nesse caso o núcleo é todo mundo e nesse caso aqui o núcleo é só o zero. Bem, mais uma proposiçãozinha e proposição útil para fazer conta. Ela vai dizer a você, por exemplo, você quer lá verificar se o homomorfismo é injetor, e está ruim de mostrar que provar que é injetor, mas não é difícil de você mostrar qual é o núcleo do homomorfismo. E aí, se você mostrar que o núcleo do homomorfismo só tem um elemento neutro, o homomorfismo ele é injetor. Né? É uma coisa importante a ser dita, que às vezes você está fazendo uma demonstração qualquer, não está conseguindo mostrar que o homomorfismo é injetor, e aí você mostra que o núcleo só tem o zero, só tem o 1, só tem o elemento neutro, seja lá qual for a operação que você estiver fazendo, o E, o U, o nome que você quiser dar para o elemento neutro, só tem ele, então o homomorfismo é injetor. Então, essa proposição é extremamente útil. Então, seja F de G em H um homomorfismo de grupos. Então, o núcleo de F é subgrupo, eu afirmei desde o início, de G, e além do mais, F é um homomorfismo injetor, se e somente se o núcleo de F só tiver um elemento neutro. Então vamos lá. Núcleo de F é subgrupo de G. Então, primeiro tem que mostrar que é não vazio, né? Mas porque o F do E vai dar sempre o U, vai dar sempre um elemento neutro aqui do H. Então, no núcleo vai dar pelo menos o elemento neutro do G. O elemento neutro do G estará sempre no núcleo. Portanto, não importa qual seja o homomorfismo que você for criar, o núcleo sempre existe. Ele vai ter pelo menos o elemento neutro do primeiro grupo aqui, onde U é o elemento neutro da operação em H, logo E pertencendo a G, né? Então você tem que, de fato, o núcleo é diferente do vazio. Agora eu preciso mostrar que é grupo. Então eu pego dois elementos dentro do núcleo e mostro que a operação entre eles dois continuará no núcleo. Então, entre eles dois não, né? Entre o primeiro e o inverso do segundo. Então, F do primeiro com o inverso do segundo, graças a uma proposição que nós mostramos anteriormente, se isso continuar dentro do núcleo, significa dizer que o núcleo, sendo um subconjunto não vazio, será um grupo. Bem, aí F desse produto eu separo porque F é homomorfismo, né? Está na hipótese. Ora, então separo, mas aí tem uma proposição que nós mostramos que F do inverso é o inverso da F. Então vai ficar assim. Ora, mas F de x é U. Sim, F de x é U. Por quê? Porque x está no núcleo. Então, o F de x é o próprio U, né? Porque o x está no núcleo. E o F do y também, porque o y também está no núcleo. Então, o que você tem é que F de x é U e F de y também é U. Então, o que você tem aqui é U vezes U a menos 1. Na verdade, se fosse U vezes U, já dava U. Mas vezes U a menos 1, U a menos 1 do U é o próprio U. Então, isso dá U. Logo, qual foi a minha conclusão? É que esse produto aqui continua no núcleo, porque F aplicado nele deu U. Então, esse cara daqui está dentro do núcleo. Né? Então, peguei dois elementos no núcleo e mostrei que o produto do primeiro pelo inverso do segundo continua no núcleo. Isso prova para a gente que o núcleo é subgrupo. Né?
os itens A e B provam que N de F é subgrupo de G. Ok, que é subgrupo está provado. Vamos provar também que vale a segunda proposição. Deixa eu reler a proposição, né? Ela diz que F é um homomorfismo injetor se somente se o núcleo só tiver o elemento neutro do G. Então vamos lá. Suponha que F é um homomorfismo injetor. Quero mostrar que o núcleo só tem o E, né? Bem, então se ele é um homomorfismo injetor, eu não tenho como fazer o F de X ser igual ao F de E. Porque se fossem iguais não era injetor, né? E o F de E eu sei quem é o U, já que F é homomorfismo, todo homomorfismo leva elemento neutro e elemento neutro. Nós já demonstramos isso. Portanto, eu tenho que essas duas coisas são diferentes e que isso daqui é U, qualquer que seja o X pertencendo a E. Então, qual é a conclusão? Nenhum X por meio da F dará U, né? Já que o X é qualquer. Então, o único elemento que a F vai levar no U é o próprio E. Logo, o núcleo da F só tem o E. Nenhum outro elemento conseguirá levar por meio da F até o U, né? Então, o núcleo só tem o E. Então, se o F é um homomorfismo injetor, o núcleo só tem o E. Está demonstrado. Agora vamos demonstrar a volta. A volta diz que o núcleo só tem o E e eu quero provar que ele é um homomorfismo injetor. Então, suponha que o núcleo só tem o E. E suponha que o F de X é igual ao F de Y. Eu quero mostrar que o X tem que ser igual ao Y para que ele seja injetor, né? Bem, então, se o F de X é igual ao F de Y, eu aplico o inverso do F de Y aqui à direita dos dois lados, tá? Então vai ficar F de X, F de Y a menos 1, é o que eu tenho aqui. Ora, aí aplico também aqui, né? F de Y a menos 1 aqui vai dar U, tá? Mas antes de chegar até o U, eu fui e reescrevi isso assim, né? O inverso de F de Y é o F de Y a menos 1. Então, como isso daqui é um homomorfismo, eu posso colocar o produto aqui dentro, né? F de X operado com F de Y a menos 1 é F de X, Y a menos 1. Ora, mas como eu apliquei aqui à direita o F de Y operado com F de Y a menos 1 também, isso deu U. Portanto, eu concluo que F do X, F de Y a menos 1 é U. Bem, mas isso significa dizer que o X isso significa dizer que x vezes y a menos 1 é o E, né? Já que eu tenho como hipótese que o núcleo só tem o E. E o F está levando esse elemento no U. Então esse elemento tem que ser o E, né? Já que o núcleo só tem o E. Então eu concluo que isso aqui é o E. Pronto. Isso daqui é o elemento neutro do G. Isso é um produto entre dois elementos de G e que está dando o elemento neutro de G. Então o que eu faço? Eu multiplico por y à direita, né? Eu opero com a operação de G à direita. Então, quando eu operar aqui à direita, vai ficar y menos 1, operado com y vai dar identidade. Então, vai ficar x vezes a identidade, que dá o próprio x. E aqui a identidade, operando com y à direita, vai ser E operado com y, que dá o próprio y. Então, eu concluo que o x é igual ao y, isso prova que F é injetora, né? Que eu peguei dois elementos, duas imagens iguais, né, de x e de y, e mostrei que isso só pode ser possível se os dois elementos forem iguais. Ok, está demonstrado então a segunda parte dessa nossa proposição aqui. E essa segunda parte, eu repito, ela é muito útil, porque às vezes você está com dificuldade de mostrar que o homomorfismo é injetor, mas é mais fácil mostrar que o núcleo só tem o E. E às vezes você está com dificuldade de mostrar que o núcleo só tem o E, mas é fácil mostrar que o F é injetor. Então, se você mostrar um, você tem o outro. Não importa qual dos dois você demonstre. Você vai demonstrar o que for mais fácil, claro, né? Bem, então está demonstrado. Aí uma observação. Se estivéssemos usando a notação aditiva, isso é uma coisa importante, tá? Então, teve um momento aí que eu disse até, multiplica pela direita. Mas multiplica é uma expressão forte, porque o que eu estava fazendo era usando a operação de G. E por que eu estou chamando a operação de G de multiplicação? Podia ser qualquer outro tipo de operação. Então, se o que você estiver trabalhando for um grupo particular e a operação que você estiver trabalhando é uma adição,
Lembre-se que multiplicar à direita significa somar um elemento à direita, né? Porque a operação não é multiplicação, é adição. Então, você pode controlar a sua língua e não dizer multiplicar, dizer simplesmente operar, ou sempre lembrar que multiplicar ou somar é a mesma coisa. Para você, você dê o nome que você quiser à operação, mas lembre-se que você só está com uma operação, né? G só tem uma operação, H só tem uma operação. Então, se ela se chama adição ou multiplicação, não tem importância nenhuma. Então, lembre-se que as ideias que a gente está traduzindo é para qualquer operação. Quando eu falo do elemento neutro, ele pode ser o zero, ele pode ser o 1, ele pode ser uma matriz de identidade, ele pode ser o que for, desde que ele se comporte como elemento neutro. E quando eu falo de um elemento oposto, em relação à operação, eu estou dizendo que você vai multiplicar ou que você vai somar, ou que você vai fazer qualquer operação que você quiser. O que importa é que a resposta que vai dar é o elemento neutro, para que os dois sejam opostos um do outro. Tá? Então, essa observação está querendo chamar a atenção disso. Se tivéssemos usado a notação aditiva, essa parte da demonstração seria assim. Ó. Vamos olhar essa demonstração agora com operação aditiva. Então, suponha que o núcleo tem um zero. Ó. Peguei o elemento neutro como sendo zero porque eu estou pensando em adição. Então, o que, que você tem? Se você supor que o f de x e o f de y são iguais, você quer mostrar que o x e o y são iguais. Então, você opera à direita com o inverso do f de y. O que significa isso? Como eu estou pensando em adição, operar à direita com o inverso do f de y significa calcular menos f de y desse lado. Então, o que eu estou fazendo aqui, nesse passo aqui, eu estou lá com f de x igual ao f de y, e eu quero operar à direita com o inverso. Se eu estiver pensando em multiplicação, operar à direita com o inverso vai significar calcular o produto do f do y a menos 1 dos dois lados. Não é uma igualdade aqui não. Não tem igualdade demais. É operar à direita com o f do y a menos 1. Eu estou multiplicando aqui a direita dessa igualdade, né? O f do y a menos 1. Mas se o que eu estou falando é de adição, multiplicar a direita com o oposto significa subtrair f de x menos f de y. Então, estou operando com o oposto à esquerda ou à direita desse f de y, desse f de x. E eu faço a mesma coisa do lado de cá. F de y menos f de y. Então, aqui eu multiplico pelo inverso à direita. Aqui eu subtraio à direita o oposto do f de y. É a mesma coisa, tá? Eu estou operando com o inverso. Para quê? Para eliminar esse cara de um lado e ele aparecer do outro. Né? É o que a gente diz do dia a dia. Passa para o outro lado e muda de sinal. Na verdade, significa operar com o oposto à direita e eliminando o que você tem à direita e deixar do lado esquerdo o oposto aparecer. Então, é o que acontece aqui. Eu estou querendo operar à direita com menos f de y. Foi o que eu fiz. Aqui eu já escrevi e do lado direito deu u. E aqui eu reescrevi essa diferença como f de x menos y, que está dando como resposta o u. Ora, não importa para mim quem é esse u. Importa que é o elemento neutro do H. Mas como o núcleo só tem o zero, então isso daqui só poderia ser levado no u se isso daqui for o zero. Mas se isso é o zero, olha, é a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. Isso é o E. Tá? Então, é o x com o inverso dele. É o x com o inverso aditivo dele. Tá dando E, tá dando zero. É a mesma coisa. Tá? Aí eu agora vou e opero com o y à direita. Se eu multiplico aqui com o y à direita, eu tenho x, y menos 1 vezes y igual a E vezes y. E aqui vai dar y e aqui vai dar x. Então, quando eu opero aqui, o que eu tenho é x igual a y, porque o que eu fiz é x menos y é igual a zero. Eu fiz a operação, aqui eu multipliquei por y. Aqui eu vou somar o y. Certo? Do mesmo jeito que eu estou multiplicando por y eu estou somando o y no zero. E aí, essas coisas se eliminam e ficam x. E do lado de cá fica só o y. Mesma coisa aqui.
Essas coisas aqui se eliminam e do lado de cá fica só o y, tá? Então as operações são distintas, mas as ideias são exatamente a mesma. Então, se essas duas coisas forem iguais, o x tem que ser igual ao y, portanto f é injetor, como a gente queria demonstrar. Bem, exemplo. Tudo bem essa ideia? Isso é importante, tá? Isso tem que ficar na memória para o resto da vida. Beleza. Pensar assim é importante para várias áreas da matemática. Bem, dos exemplos dados aqui, apenas o último é um homomorfismo injetor quando A é diferente de zero, ou seja, quando você tem que o núcleo vai ter só o elemento neutro. O último que eu estou me referindo é esse aqui, da multiplicação, né? Cadê ele? Proposição. Ah, era esse. É porque eu tenho que descer aqui um pouco a tela. Esse aqui. Né? Ele só é injetor. O único exemplo que tínhamos injetor era esse, que foi o único em que o núcleo deu o elemento neutro da operação. Tá? Então, dos exemplos que demos até agora, esse era o único que era injetor, porque era o único que tinha como núcleo apenas o elemento neutro. Bem, isomorfismos de grupos. Dá tempo de falar. O isomorfismo, ele é o homomorfismo bijetor. Tá? Se ele for bijetor, ele é isomorfismo. Então é isso que está dito aqui. Ó. Seja F de G em H um homomorfismo de grupos. Dizemos que F é um isomorfismo se F é bijetor. Pronto. Bijetor, isomorfismo. É isso. Bijetor, isomorfismo. Né? Isso se ele for um homomorfismo. Aí tem outros nomes que se dá. Ora, se o G e o H forem exatamente os mesmos, né? Se for de G em G, então o isomorfismo é chamado de endomorfismo. É um isomorfismo dentro do mesmo conjunto. Então, endo sempre é dentro, né? Então, endomorfismo é um isomorfismo do G no G mesmo, tá? Endomorfismo de G. Agora, se G é igual a H e F é bijetor, então dizemos que é um automorfismo. Ah, perdão. Isso daqui é quando ele é homomorfismo e eu não garanto que ele é bijetor. Portanto, ele é chamado de endomorfismo. Agora, se além disso ele for bijetor, ele é chamado, né? Além disso ele é bijetor, ele é chamado de automorfismo. Então, um homomorfismo de G em G, que não é bijetor obrigatoriamente, é chamado apenas de endomorfismo. Agora, se ele é um isomorfismo, ou seja, se ele é um homomorfismo bijetor, então ele é chamado de automorfismo de G. Tá? Então, quando existe um isomorfismo F de G e H, dizemos que G e H são isomorfos. Isomorfos. Olha, dizer que dois grupos são isomorfos é praticamente dizer que eles são iguais. Tá? Então, quando eu digo a você, todo grupo de ordem 2 é o mesmo, todos eles são iguais ao Z2, não importa quais são os números que você está usando, não importa quais são os elementos que você está operando. Se você está operando com dois elementos apenas e você tem um que é um elemento neutro, ferrou. A única maneira que você tem de fazer a operação sem repetição nenhuma, né, é aquela lá. Então só existe aquele grupo. Todos os outros são isomorfos a ele, ou seja, são iguais a ele praticamente. A ordem 3 também. A gente viu que só acontece de nem todos serem isomorfos quando a gente foi para 4. Quando a gente pegou o grupo com ordem 4, apareceu os que são isomorfos ao Z4 e os que são isomorfos ao grupo de Klein. Tá? Então, por mais que você mude as letras, mude os números, esteja falando nas potências de I, que tem 4 elementos, ou esteja falando no Z4, ou esteja falando no grupo EABC, não importa se é o Antônio, a Bernadette e o Carlos que estão sendo operados entre si e que está dando resultados lá no agrupamento que você está fazendo, na história biológica, na história química, na história econômica, na aplicação que for, não importa qual é o elemento que você está usando. Se os elementos, ao serem operados, se comportam como aquele grupo ali, então você diz que o grupo é o mesmo. Só que você, ao invés de ficar usando a linguagem esquisita das outras áreas, você vai usar a linguagem de matemática, vai fazer as suas contas, e depois você volta na outra área e diz qual é a resposta. Ok?
A grande vantagem de você ter homomorfismos e isomorfismos é exatamente essa, é que você estiver trabalhando com um grupo esquisito. Suponha que eu te dou um grupo com 4 matrizes, uma matriz de identidade e 3 matrizes horríveis, de 150 linhas, 150 colunas. Mas eu percebo que esses 4 elementos, quando operados, se comportam como o Z4. Então, eu esqueço que tem aquele monte de matriz esquisita para fazer as contas e calculo tudo no Z4, que é fácil de fazer a conta, e depois eu volto e digo qual era a matriz que era a resposta, certo? Então, o isomorfismo, a grande utilidade dele está aí, está no fato de que você pode abandonar o grupo esquisito que você está trabalhando e pegar a cópia que você achar melhor, tá? Pegar o representante daquela classe de grupos isomorfos e você usa aquele que lhe interessa, o que é melhor, o que é mais fácil fazer as contas. Depois você fez as contas, você volta no grupo que era o problema original e dá a resposta, ok? Isso em matemática é super útil, super importante, você ter uma maneira de não ter que fazer as contas com uma coisa mais complicada, poder fazer com uma coisa mais fácil. E isso, essa ideia carregada para outras coisas, outras circunstâncias, ela é tão importante que você pode pensar, por exemplo, que o último teorema de Fermat, né, ele foi demonstrado a partir do fato de que Taniani e Shimura, não lembro direito se a pronúncia é essa, mas 2 caras mostraram que se uma conjectura que eles lançaram fosse verdadeira, então o último teorema de Fermat era verdadeiro também. E o que foi que o Andrew Wiles fez? Ele provou a conjectura. Quando ele prova a conjectura, automaticamente o teorema de Fermat está demonstrado. Então, às vezes, você ataca um problema matemático não diretamente nele. Às vezes, você consegue relacionar o problema com a outra coisa. E aí você trabalha nessa outra coisa. Se você demonstra essa outra coisa e você já provou que demonstrar isso é equivalente ao que você queria, você resolveu o problema, tá? Então, essas ferramentas que conseguem associar um problema complicado com um problema mais simplesinho para você resolver, elas são super úteis, tá? Então, os isomorfismos, os difeomorfismos, os ismos que vão ter por aí, prestem bastante atenção neles, porque são ferramentas muito úteis. Pois bem, então tá aí. Isso é o isomorfismo e essa é a nomenclatura. Bem, exemplos. Está aqui algo mais ou menos do que eu tinha acabado de comentar. Né? Isso aqui é o Z4, isso daqui são as potências de I. Né? I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado ao quadrado e I elevado à terceira. Note que esses grupos não são distintos, eles são exatamente os mesmos. Né? Olha aqui essa diagonal de menos 1. Olha aqui essa diagonal de 3. Ó. É o mesmo. Aqui a diagonal de 0. Aqui a diagonal de 1. Olha o 1 onde está. O 1 é o 0. O 1 é o 0. Né? O 3 aqui, que é ele? O 3 é o menos 1. Ele está na mesma ordem, inclusive, né? O menos 1 é o 2. É claro que você pode embaralhar para poder complicar que você veja que são os mesmos. Mas quando você organiza para que fique fácil de ver, nos exercícios de prova, por exemplo, nos exercícios que a gente coloca para vocês, a gente embaralha. E aí pergunta, são isomorfos? Aí você sofre lá para tentar descobrir que era o mesmo. Reorganiza a tabela até mostrar que, na verdade, é a mesma coisa. Tá? Então, mas note, preste atenção quando está organizados em bonitinho, que fica claro que são os mesmos, né? Fica claro que são os mesmos. Mas esse daqui é o mesmo? Isso é um grupo? É, né? Isso aqui é um grupo. Isso aqui é um grupo de Klein. Né? Todo mundo ao quadrado dá ao elemento de identidade. O elemento de identidade aqui é o 0. Isso aqui é um grupo de Klein, inventado para ficar igualzinho ao grupo de Klein. Mas é esse mesmo grupo? Não, não é. Não é. Esse grupo é o Z4. Certo? 2 mais 2 deu 0 aqui. Então, esse aqui é o Z4 também, só que com outros elementos. Já esse daqui não é nenhum dos dois. Esse aqui é o grupo de Klein, né? Porque, na verdade, o grupo com ordem 4 só tem esses dois mesmo, a gente já viu isso. Então, aquilo ali é o grupo de Klein. Tá certo? E esses são isomorfos e esse não é. Não é igual.
Tá? Daqui os destaques, alguns elementos comparados, né? O 0 é o 1, o 1 aqui, ó, o 0 aqui, ó. Aqui é diferente. Então, não são isomorfos, todos eles. Ok? Aqui mais os destaques, ó. Menos 1, 1, 1. Tá vendo que se comportam exatamente iguais? Esses não são iguais, né? E agora? Esse também. Não, esse já deu diferente desse. Mas esses dois aqui continuam iguais. E por fim, o 3, ó. Tá vendo? Era o que eu vinha dizendo antes. Tá? Faltam só 4 minutos. A minha voz está querendo ir embora. Eu vou parar por aqui, tá bom? Então a gente parou aqui nessa exemplificação, tá? Próxima aula a gente dá continuidade a partir daqui. Fala de mais esse exemplo aqui de homomorfismo. Então, eu acho que está um bom lugar para parar. Falamos aqui desses exemplos de homomorfismos, na verdade, isomorfismos bem clássicos, bem interessantes de serem vistos. Tá bom? Então, próxima aula a gente dá continuidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu parar a gravação por aqui, tá bom?